Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre lealdade sistêmica ou lealdade invisível. Você já ouviu falar sobre isso? Eu vou explicar um pouquinho para vocês dentro do pensamento sistêmico, dentro dos conhecimentos que o Bert Hellinger nos traz através da constelação, o que é a lealdade sistêmica ou a lealdade invisível. Mas antes, eu vou ler para vocês aqui no dicionário a definição da palavra lealdade. Está escrito assim: lealdade, respeito aos princípios e às regras que norteiam a honra e a probidade. Fidelidade a compromissos assumidos. Bom, se lealdade significa fidelidade aos compromissos assumidos, lealdade invisível significa ser leal a compromissos assumidos de forma invisível. E por que invisível? Porque nós somos muito mais leais do que livres, segundo Bert Hellinger. Essa é uma frase dele. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós somos muito mais leais ao nosso sistema de origem, à nossa família, do que nós podemos imaginar que somos. Porque muitas vezes a gente vive as nossas vidas, a gente faz as nossas escolhas, a gente escolhe com quem quer casar, a gente escolhe a profissão que quer seguir, achando que a gente está fazendo isso por nossa própria vontade, né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser cozinheiro. Mas muitas vezes você pode escolher a sua profissão estando leal de forma invisível ao seu pai que é médico, à sua mãe que é advogada, ou alguém da sua família que quis muito ser alguma coisa e não conseguiu. E daí você se torna leal àquela pessoa para realizar aquele caminho do qual ela não conseguiu. Esse é um ponto de uma lealdade invisível. Mas nós também podemos ser leais em diversas questões e muitas vezes nós somos leais em comportamentos destrutivos. Por exemplo, você pode ter um vício na bebida, por exemplo, honrando um ancestral seu que também teve o vício da bebida ou teve vício de drogas por algum motivo, né? Eu não vou entrar muito nessa questão do vício, que o vício abrange outras coisas, mas eu estou te dando um exemplo que nós podemos ser leais em muitas áreas da nossa vida. Um exemplo muito bacana de lealdade invisível é aquela coisa assim, ó. Na minha família, nenhuma mulher permaneceu casada. Inconscientemente, as mulheres do sistema estão todas sendo leais a esse comportamento destrutivo de buscar homens indisponíveis, de buscar homens como que eu posso dizer? Indisponíveis para o relacionamento e homens que não se comportam como deveriam, né, para que esse casamento aconteça, né, porque dentro de um casamento existe a porção que cabe à mulher e a porção que cabe ao homem, né, então quando ambos não estão disponíveis para o casamento, né, para que cada um se olhe e olhe para as suas próprias questões, você acaba arrumando um problema para sua vida, né? Então, a sua mãe se casou com uma pessoa indisponível, a sua tia se casou com uma pessoa indisponível, a sua avó se casou com alguém indisponível, você também se casa com alguém indisponível. Isso acontece muito. Mas hoje eu quero trazer um ponto para vocês sobre essa questão da lealdade invisível numa relação de um comportamento que estava destrutivo. Por que destrutivo? Porque estava causando algo de um sentimento ruim para a pessoa que veio constelar comigo. Então, assim, eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: essa moça que constelou comigo, ela já é minha cliente, ela já havia feito constelação num outro momento, também com o tema relacionamento. E ela já estava percebendo que o relacionamento dela já não estava bacana, né? Que ela não estava feliz naquele relacionamento. E ela acabou terminando aquele relacionamento, curou todas as feridas que ela precisava se curar, né? De relacionamentos anteriores destrutivos que ela tinha tido também. Se curou e se abriu para um novo relacionamento, né? A partir do momento que ela se abriu, ela estava pronta para um novo relacionamento, ela achou que tudo seriam flores, né? Ela achou que ela estava pronta, que ela ia ser feliz, que ela ia encontrar um cara legal e ela ia se apaixonar pelo cara e o cara ia se apaixonar por ela e seria tudo maravilhoso. Só que o que aconteceu? Ela foi surpreendida por algo que ela não sabia que ela tinha, que era uma lealdade invisível. E a quê? Ao que ela estava sendo leal? Ao irmão dela.
E eu vou explicar pra vocês um pouquinho dessa constelação pra vocês entenderem. Essa moça, ela perdeu um irmão mais novo. Ele faleceu jovem, né? Aí é todo um outro contexto, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas ela perdeu esse irmão com 22 anos de idade, né? E essa é uma dor que ela tem, é uma dor que o sistema dela tem, né? Só quem perdeu um membro do sistema familiar sabe o quanto é doloroso perder um membro, né? E essa irmã, ela era muito ligada a esse irmão, né? E, enfim, ele acabou falecendo, ela teve que lidar com toda essa situação, essa carga pesada, né, dessa falta desse irmão. E o tempo passou e no momento que ela estava pronta para se relacionar com alguém, quem que ela atraiu? Ela atraiu uma pessoa que ela me disse que era muito querido, ela gosta muito dele, ela ama muito ele. Mas essa pessoa tem exatamente, na época que ela conheceu ele, tinha a mesma idade do irmão que morreu, 22 anos. No começo, eles estavam se relacionando super bem, mas aí num dado momento ela percebeu que ela já não estava mais conseguindo ser livre para se relacionar com ele emocionalmente. Ela estava se sentindo bloqueada, ela estava se sentindo presa e ela não sabia o porquê disso. Foi aí que ela decidiu fazer uma constelação e entender o porquê que ela estava presa, por que ela não estava conseguindo se sentir livre para se relacionar com esse namorado. E ela veio achando que o problema fosse, eu já tive muitos relacionamentos e não me dei bem neles e eu não consigo mais me abrir, eu tô me sentindo fechada, tô me sentindo presa, eu quero olhar para isso. Nós fomos constelar. Quando eu coloquei ela e o namorado, eles estavam completamente conectados. Não foi cada um por um lado, muito pelo contrário, eles estavam vindo na mesma direção, estavam se olhando, fizeram um movimento de conexão, um movimento muito lindo por sinal. E eu olhei e falei, não, mas não é com eles, né? A questão aqui não é esse namorado, tem alguma outra coisa. E eu me lembrei desse irmão dela, que já tinha falecido, e eu perguntei pra ela, eu vou colocar uma pessoa aqui no campo, não vou te dizer quem é, e nós vamos sentir o campo. E eu coloquei o bonequinho do irmão dela, sem ela saber que era o irmão. Quando eu coloquei o boneco do irmão, esse boneco já caiu na água, né? Ele já tombou. Ali já veio toda a densidade do campo, já veio todo o peso da morte, já veio toda a dor ancestral que estava ali naquele campo. E eu falei pra ela, o que você sente quando você olha pra esse boneco, né? Ela já começou a se sentir angustiada e ela não sabia dizer quem poderia ser aquele representante, né? Mas ela sentiu a angústia, já começou a se emocionar. E eu falei pra ela, esse boneco que eu coloquei para representar é o seu irmão. Quando ela se deu conta que ela olhou pro campo e viu o irmão, o boneco, o representante do irmão caído, né, representando a morte, ela se deu conta de que na relação ela estava sendo leal ao irmão. Então, de uma forma inconsciente, ela trouxe para o sistema uma outra pessoa com a mesma idade que o irmão tinha quando faleceu, como uma forma, de repente, de compensar a falta daquele membro no sistema. E entendam, gente, que esse movimento ele é totalmente inconsciente, tá? Ela não saiu por aí procurando, eu quero namorar uma pessoa que tinha a idade do meu irmão quando ele faleceu, porque tá faltando essa peça aqui no nosso sistema. Não. Isso acontece de forma inconsciente, tanto que ela não tinha se dado conta dessa questão da idade, ser a mesma idade, enfim. E aí a gente começou a conversar na sessão e ela falou pra mim que ela percebia que no relacionamento íntimo com ele ela se sentia muito incomodada, porque todas as vezes que ela estava com ele, ela se lembrava do irmão dela. E ela não entendia o porquê que isso acontecia. E quando nós trouxemos o representante, trouxemos o irmão realmente para essa cena, ela viu o quão pesado estava. Era como se entre ela e o namorado existisse um irmão. E ela não se relaciona sexualmente, ela não se relaciona emocionalmente com esse irmão, como ela se relaciona com esse namorado dela. Então, nós precisamos olhar para isso, ela precisou se dar conta do que estava acontecendo, porque acontece de forma sutil, né? A gente só sente o peso, a gente só sente a energia, a gente só sente a dificuldade de se relacionar.
E quando ela viu o que realmente estava acontecendo, que entre o relacionamento dela, ela e o namorado estava o irmão, ela se deu conta disso tudo. E aí veio a dor, veio a saudade do irmão, veio todo aquele peso, veio toda aquela dor que ela carrega. E foi quando ela se deu conta de que ela estava sendo leal a uma dor, leal à perda do irmão, como se ela quisesse representar esse irmão o tempo todo, né? Então nós conduzimos a sessão dela devolvendo, né, a pertinência a esse irmão, porque esse irmão falecido, ele pertence, ele continua pertencendo ao sistema, não há necessidade dela trazer uma outra pessoa para a família, para ocupar aquele lugar vago, porque aquele lugar vai ser sempre dele, e muitas vezes em lealdades sistêmicas, nós tentamos ocupar o lugar daquele membro que está faltando, quando na verdade a gente não precisa ocupar conscientemente, a gente não precisa ocupar o lugar de ninguém, né? Esse lugar é dele, sempre vai ser dele, ele sempre vai pertencer. E em casos de morte, em casos de luto, é muito difícil de lidar com isso, porque a gente sente falta da pessoa, né? A gente busca de forma inconsciente trazer a presença dessa pessoa na nossa vida. Mas a verdade é que isso não é mais possível, né? E infelizmente, quando acontece uma morte prematura dentro do sistema, fica uma dor muito grande, muito difícil de digerir, só com muito processos de terapia, de compreensão, de entender que a vida é muito maior do que a morte, né? A morte, ela faz parte do decorrer da família, mas a vida continua existindo, né? E esse irmão, ele viveu por 22 anos, né? Ele cumpriu um propósito, independente de qual tenha sido a forma da morte, se foi natural, se foi por doença, se foi por acidente, não interessa como foi a forma da morte, ele existiu nessa família, ele cumpriu um propósito nessa família, e esse era o destino dele, né? Então, o que essa irmã precisa compreender? Que ela precisa respeitar o destino do irmão. Porque se a gente não respeita o destino dos membros, muito provavelmente numa outra geração, outro membro vem para fazer com que a gente olhe para aquilo e respeite a dor do membro anterior, né? E foi bem emocionante, porque teve um momento da constelação que eu fui tirar o irmão, né? Porque a gente precisa tirar, né? Eu tirei o representante que estava no meio delas, né? E nós fizemos umas falas de solução. E ela falou pra mim: Pamela, você pode tirar o boneco dele porque tá muito pesado pra mim olhar ele ali, porque realmente, gente, foi automático. A hora que eu coloquei o boneco, ele já tombou, sabe? E ali, naquele momento, veio a dor, né? A dor da morte, a dor do luto, a dor da perda, né? E o que eu queria falar pra vocês a respeito dessa questão da lealdade, que muitas vezes nós temos essa lealdade na nossa vida e a gente não se dá conta. E essa lealdade, ela acontece de várias formas, como eu já falei no início para vocês. No caso dessa constelação em específica, ela estava sendo leal a essa dor, ao luto, à perda do irmão. De forma inconsciente, ela estava projetando no namorado a ausência do irmão, a falta do irmão, a perda do irmão. E se ela olha para esse namorado e se lembra do irmão, se ela olha para esse namorado e vê o irmão, ela não consegue olhar para esse homem como homem. Ela não vai conseguir se relacionar com ele, ela não vai conseguir se entregar para ele, porque ela vai estar vendo o irmão. É uma outra pessoa, mas inconscientemente ela vê quem? O irmão. E isso acontece de várias formas, tá, gente? Nesse caso dessa sessão foi o irmão, mas muitas vezes a mulher pode projetar o pai no marido, né? Ou o homem pode projetar a mãe na esposa. É um lugar muito profundo que para quem está causa muita dor, causa um peso muito grande, porque a pessoa não consegue ser livre para ser somente quem ela é, né? Ela sente que ela tá ocupando um espaço que não é o dela, né? E o mais interessante disso tudo foi quando ela realmente se deu conta disso e depois ela me mandou um feedback e ela falou pra mim, ela falou: Pamela, é incrível como agora eu consigo olhar pra ele só como homem. E o olhar pra ele só como homem, né, só como ele é,
fez tudo começar a fluir, né? Fez com que ela conseguisse realmente olhar para ele com um olhar de mulher, né? Admirá-lo como homem e eles se reconectarem, porque eles tinham perdido essa conexão, né? Porque eles estavam num lugar que não era o dele. Agora fala aqui para mim. Na sua vida, você acha que existe lealdade sistêmica? Você consegue perceber alguma coisa? Porque muitas vezes a gente percebe, né? Se a gente já tem esse processo de autoconhecimento, se a gente já estuda constelação, se a gente já vê vídeos sobre constelação, a gente já consegue identificar na nossa própria vida, né? Então, se você aí na sua vida consegue identificar que você pode ter alguma questão com a lealdade, por que você não constela isso?